Olá pessoal, sejam bem-vindos ao TISA, Tecnologias e Inovações Sala de Aula para Educação 3.0. Que bom que você se matriculou neste curso de Storytelling na Educação. É fundamental a gente conhecer essas estruturas das narrativas e as oportunidades que nós temos para trabalhar em sala de aula. Em resumo, o que a gente vai ver neste curso, tá? A gente vai conhecer especificamente e pensar sobre a evolução da arte da narrativa, ou storytelling, né? Ou contar histórias, tá? Storytelling é um termo em inglês que significa contar histórias, tá? E quais são as principais vantagens de utilizar esse conto de histórias na educação, tá? Já não só da gente para os estudantes, mas dos estudantes também para toda a comunidade, tá? Quais são as principais ferramentas para a criação de storytelling? E aqui tem um monte de ferramentas, tenho certeza que você vai gostar. Então, estão gostando, pessoal? Então apertem os cintos aí, que essa aula sobre storytelling já vai começar. Vamos lá. Para esquentar um pouco os nossos motores neurais aqui, vamos pensar junto aqui, pessoal. Quais são as tuas primeiras lembranças? Lá na tua primeira infância, qual que é a lembrança mais antiga que você tem? É legal pensar nisso, né? Dá uma nostalgia gostosa, assim, né? Como que você faria para contar essas lembranças lá da infância, do tempo lá no começo, quando você começou a lembrar um pouco das coisas e significar as coisas, tá? Você lembra de alguma história que tenha te marcado? Uma história feliz, alguma história não tão feliz que tenha te marcado? Como é que você faria para contar esse universo de memórias, lembranças aí do passado, tá? Que você tem da tua primeira infância, tá joia? É sobre isso que a gente vai tratar nesse curso. Como você pode expressar uma narrativa, como você vai trabalhar um conceito e explicar esse conceito de diferentes maneiras, tá joia? Para quem gosta da área de didática, esse curso, essa aula é um prato cheio, tá? Porque aqui a gente vai conhecer duas técnicas bem importantes e alguns elementos que vão te auxiliar para saber se você está realmente produzindo uma narrativa bem encadeada, tá joia? Então, agora que a gente já esquentou os motores, nós vamos falar sobre histórias, vamos ver o que é e como funcionam as narrativas, tá? Gente, vamos olhar aqui para a história humana, tá? A história humana sempre se desencadeou num processo de comunicação, tá? Seja ela comunicação verbal, comunicação escrita e expressão visual, tá joia? Lá nas sociedades mais antigas que a gente tem conhecimento, a gente já percebe essa evolução de não só uma expressão simbólica, mas uma expressão simbólica encadeada. Ou seja, há uma história a ser contada naquela imagem que a gente acaba encontrando nos monumentos muito antigos, aí milenares, tá? Então, o ser humano passava a contar histórias do cotidiano, histórias mitológicas, histórias do seu entorno, a partir dessas representações visuais e do encadeamento dessas informações dentro dessas representações. Ou seja, as coisas tinham sentido ao estarem acima, abaixo, à esquerda, à direita, de serem repetidas conforme a evolução, tem uma ordem de leitura da esquerda para a direita para a esquerda, de cima para baixo. Isso tudo foi evoluindo e mudando a maneira de contar histórias, né? Aí a gente começou a evoluir para o alfabeto, para a escrita do alfabeto, e a gente começa a ter uma linearidade mais objetiva na hora de contar histórias, que surge o texto. Então, o texto ele tem um começo, meio e fim, ele é lido de cima para baixo, tá? E a gente tem aí também as outras dinâmicas, né, nos povos asiáticos, de leitura de esquerda para direita, a leitura mnemônica com alguns símbolos, tá? Mas o que fica comum é que o suporte da parede ou da pedra para o suporte do papel, do papiro, do couro de animal, começa a mudar a maneira de contar a história pelo jeito como você vai contá-la. Então, se você contava essa história com imagens, com símbolos, você contava de uma maneira. Na hora que você vai para símbolos mais ordenados, como o alfabeto, letras e palavras e verbos e toda a conjugação verbal, você tem que ter um pouquinho de linearidade, tá? A evolução
desse modelo trouxe também uma nova maneira de reproduzir essa informação, que a gente quer trazer aqui para vocês, os quadros, né, de pinturas, de retratos, e que mais posteriormente a gente evoluiu para uma coisa um pouco mais dinâmica, que foram os jornais, os folhetins, as pequenas mídias de comunicação de massa, tá joia? Então a gente trouxe aqui um exemplo para vocês que dessa carta do Pero Vaz de Caminha, a gente tem um pulo para o jornal, um pulo aí histórico. Mas o que muda? Muda um pouquinho a maneira de estruturar o texto, mas você vai observar que são textos também ordenados em colunas e em sequências. Então, cada uma dessas maneiras de narrativas sempre ou esteve a serviço do suporte por onde a informação caminhava, que era o papel ou a pedra, e agora recentemente, ou então também ao estilo de representação, né? Você vai trabalhar com alfabetos ou vai trabalhar com imagens, tá? O que a gente tem na sequência é o seguinte: a tecnologia avançou e a gente começou a ter a comunicação do rádio, comunicação em áudio, usando aí o nosso sistema auditivo, não só o visual em si, tá? E isso começou a mudar a narrativa, porque algumas narrativas do texto não se enquadravam, não eram suficientemente atrativas aí para a comunicação em áudio, tá? Do rádio. Com o áudio a gente teve também aí o vídeo e a imagem em movimento, né? Que aí trouxe alguns elementos da narrativa do teatro. E aí vem uma brincadeira muito interessante. Você sabe qual é o verdadeiro cinema 3D? O verdadeiro cinema 3D é o teatro. Então, se você quer ver algo em 3D super real, vá numa peça de teatro que você vai ver tudo em 3D, tá bom? Só uma brincadeira aqui para lembrar que o teatro é a base dessa narrativa, tá joia? E a gente tem aí dentro da mídia impressa os quadrinhos, né? Quem não lembra aqui da Turma da Mônica? E com a evolução do vídeo para a internet, muda também a narrativa. Então a gente trouxe aqui alguns ícones de redes sociais e como as pessoas aí de posse de celulares criando vídeos podem mudar a estratégia de narrativa, tá? Então tem um exemplo aqui, Uma Carona com Valentina, que é um documentário aí, e Até Breve Haiti, que é outro documentário. O que a gente quer elencar? A sociedade, o jeito como a sociedade se comunica e usa as plataformas de comunicação, muda também a narrativa, muda a retórica. Então nós, professores, precisamos estar atentos a isso, a observar quais são as novas narrativas dos estudantes. Tenho certeza que se você ficar bem atento às narrativas dos estudantes, especialmente aí com aqueles fenômenos chamados memes na internet, você vai pegar várias dicas rápidas de como entrar num protocolo de comunicação com os estudantes, tá? E aqui no Storytelling a gente vai ver super dicas de como fazer esse trabalho, dicas essenciais. Então, a história mudou a plataforma de comunicação entre as pessoas e é a isso que a gente precisa ficar atento, tá? A estrutura narrativa permite que a tradicional ação de contar histórias e compartilhar conhecimentos oralmente sejam complementados por conteúdos multimídia. Então hoje você pode contar histórias usando tudo que a internet te favorece, tá? Com imagens, sons, texto, áudio, vídeos e tudo isso com o suporte das tecnologias. Bastando somente a adaptação da narrativa para a mídia selecionada e para o público em questão. Vou dar um exemplo aqui, essa animação para relatar uma passagem histórica para crianças de 8 a 10 anos, ela tem uma estrutura diferente do que se a gente fosse trabalhar num telejornal ou numa videoaula como essa daqui, tá joia? Então, observem sempre como as tecnologias podem te favorecer aí na estruturação das narrativas e do storytelling para os diferentes públicos que você vai trabalhar, tá bom? Dando sequência então, gente, alguns exemplos de narrativas, né? Vocês lembram da história da Bela e a Fera? Vocês lembram da história do Pinóquio? São todos contos folclóricos que estão aí dentro da cultura. E eles ganham diferentes aspectos em função da evolução das tecnologias. Você lembra dos Três Porquinhos? Né? Quem não lembra dos Três Porquinhos? E aí a gente tem Chapeuzinho Vermelho, né? Cinderela e João e Maria aí perdidos na floresta, né? Que história você lembra aí que pode complementar? Existem histórias regionais, histórias locais aí da tua região,
mande pra gente lá no Twitter com a hashtag TISEducação, tudo junto, tá? Ou então compartilhe lá no facebook.com/TISEducação, tudo junto, sem acento, tá? Então, alguns exemplos de como as narrativas mudaram a sua performance, a sua maneira, a sua estrutura em função das mídias, né? Em função da mídia que é apresentado, tá? Moral da história, tá? As histórias, tá? São usadas para transmitir informação e ajudam a dar sentido e significado às experiências dos estudantes, tá? Esse é o ponto fundamental. Por isso que histórias são coisas cativantes aí para o ser humano até hoje, tá? O ser humano sempre vai contar histórias e vai gostar de contar histórias, tá? Logo, a memorização dos fatos relatados pode se dar por meio do envolvimento de eventos concretos em enredos cativantes e comoventes com apelo emocional ou moral, isto é, atribuindo significados emocionais aos elementos técnicos por meio de um contexto. Então a gente pode usar o contexto de sala de aula, a gente pode usar o contexto das tecnologias que a gente está utilizando e o contexto dos aspectos morais, os aspectos éticos, os aspectos de moral da história que a gente está utilizando. Veja que é muito importante trabalhar storytelling na educação se a gente pensar especialmente no estudante como um contador de histórias, tá? Isso é fundamental para que haja a significação dos conteúdos, tá joia? Então, principais vantagens que a gente quer destacar aqui para vocês, tá? A organização e estruturação de ideias. Quando você trabalha storytelling, narrativas, você tem que organizar as ideias para poder contá-las, tá? O desenvolvimento da criatividade, do pensamento crítico e reflexivo. O que eu vou colocar na história? O que eu vou tirar da história? O que é importante para a história? Isso exige um pensamento crítico e uma grande criatividade, tá? Isso vai ser fundamental para você cumprir as atividades aqui deste curso, tá? Potencialização da capacidade de investigação e pesquisa. Para saber mais sobre o enredo, eu preciso conhecê-lo melhor. Então isso envolve cada vez mais uma atividade de pesquisa. Capacitação dos aprendizes e desenvolvimento da proficiência em diferentes tecnologias de comunicação digital. E aqui é fundamental a gente ser um guia para estudantes aí que são nativos digitais, para que eles aprendam a desdobrar o processo de contar histórias, tá? Não só de consumir. Os estudantes hoje consomem muita informação.